Bom dia, pessoal. Eu sou Eduardo Botamatias. Luísa Bruno. E a gente vai fazer hoje um vídeo um pouco diferente, né? A gente vai começar falando sobre leitura. Só que é uma novidade para a Luísa, porque ela leu o seu primeiro mangá. Então eu quero perguntar para ela, como é que foi a experiência de ler um mangá? O que você achou de diferente, assim, de novo? Primeiro por começar por trás, né? Começa de no trás pra final, frente. de trás pra frente. E tem uma ordem de leitura ali que eu tive que me acostumar. Porque nem sempre você começa de cima e vai pra baixo, porque às vezes o quadradinho tá um do lado do outro, às vezes não tá, é tão grandão e tem 2 quadradinhos ali, eu tive que ler e tentar entender. Mas com o tempo você pega a prática e eu achei interessante. Tá, agora a questão é outra pergunta, né, no caso. Por que você começou a ler mangá? Você quer ler o quê, na verdade? Fullmetal. Assim, aí como ela nunca tinha lido, por exemplo, leu um volume único, que é um volume único que ela leu. Pra ir se acostumando, pega o jeito. É fácil de pegar, não tem nada de tão complicado não, né? Dá pra ler direitinho. Aí você disse que gostou, né, da experiência. O que você achou da arte do mangá? A gente vai já falar dele qualquer, né? Muito bonita, é toda detalhada. Ai, não sei. Tá, já a gente tá fazendo suspense, eu vou mostrar aqui a capa do mangá. Esse mangá, eu acredito que ele não seja muito conhecido, então a gente vai Talvez mostrar pessoa, direitinho, né? Não sei, deixa eu mostrar aqui, ó. Pode falar os seus ingleses aí, por favor? The God's Lie. Isso, e a autora é Kaori Ozaki. Né? Meu japonês tá bom. Kaori ou Kaori? Kaori Ozaki. Deixa eu só mostrar aqui por dentro pra vocês verem como que é, uma parte que não seja muito spoiler, eu acho que isso aqui esse tá bonitinho. Esse tá bonitinho. Não pode dar spoiler. E é preto e branco, eu achei interessante isso também. Todo mangá, pra quem não sabe, pra quem nunca leu, todo mangá ele é preto e branco. Que é a parte de trás? Isso. Que seria a nossa frente, né? Mas na verdade a frente é ao contrário, ele lê assim, né? Dá pra cá. E pra quem não tá acostumado a ler mangá ou nunca leu, além de começar de trás pra frente, ele é todo em preto e branco. É raro ter algumas páginas coloridas. Alguns mangás até fazem isso. As primeiras 3, 4 páginas são coloridas, depois fica preto e branco. Mas a grande maioria é só preto e branco mesmo. Isso daí é cultural deles, de fazer preto e branco mesmo. Tá, agora vamos falar da história. Eu já tinha lido esse mangá alguns anos atrás, tá? Eu lembrava algumas coisas, mas não sei, nunca pesquisei, a gente tem que pesquisar. Eu li alguns anos atrás, né? Tem bastante tempo. E como a Luísa nunca tinha lido um mangá, eu falei pra ela ler esse aqui, que é bem... É um romance fofinho. É bem tranquilo, porque é volume único, e ela vai falar um pouquinho sobre a história. Sobre o que achou, né? Sobre o... The God's Lie. Por que desse nome, né? A minha curiosidade quando eu fui ler era isso. Porque traduzindo, né? Seria Mentiras de Deus, né? As Mentiras de Deus. Então, começa falando sobre esse menino aqui. Que ela não vai saber o nome, que é difícil pra Não, eu sei o nome dele. O nome dela que é difícil. É Natsuru. Natsuru. Natsuru, o nome dele. Que ele tá na escola, eles estudam juntos. E eles estão perto das férias de verão, não é? Estão, férias de verão. E... Pra quem não sabe, ela é mais alta do que ele, ó, só. Ó. Ela coincidência, só uma coincidência de coincidência. E teu cabelo curtinho? Não, toda grande, ó. De novo. Vai, fala um pouquinho, deixa eu que eu tô procurando o nome da mulher aqui. Eita. Não vai falar agora. É depois. Não, Suzuhara é o nome dela. Suzuhara? Suzumura. Suzumura. A gente é bom no japonês. Suzumura. Ela é a Suzumura e ele é o Natsuru. Ele é um jogador de futebol e ela é uma menina de 12 anos que cuida do irmão. Né? Um irmão pequenininho, eu não lembro se diz a data dele, mas é bem menor. A idade dele não é menorzinha. Eu acho que deve ter uns 8. Ele é bem menor que ela, mas é bem espertinho. E ele percebe que ela é muito na dela. O menino, não. O menino percebe que ela é muito na dela. E tem um dia que ele tá andando na rua e ele se esbarra com ela com sacolas de mercado junto com o irmão. E eles começam a conversar. Ele oferece ajuda pra poder levar até em casa. Ou seja, o cavaleiro. Ele é um cavaleiro. Sensacional. Aí ele começa a descobrir sobre a vida dela, né? Aos poucos.
ele pergunta, vocês moram sozinhos? Porque não vê ninguém, nenhum responsável dentro de casa. E ela fala, não, meu pai tá voltando pra casa, porque ele foi viajar, não sei o que, foi pro Alasca. O pai ele vai pro Alasca fazer compras lá de... Não, ele foi pra pescar. A gente tá no estilo japonês, de roupão, agora que eu lembrei. Fala bem japonesinho das histórias ali. Não, ele foi pro Alasca pescar caranguejo. Que o menino queria caranguejo, aí ele falou, a gente não tem caranguejo. Ele falou, eu vou pro Alasca comprar pra vocês, pescar. Só que Ou seja, muito longe, né? Japão, Alasca... Meio longinho, né? Bem longe. Aí... Alasca é pra cima, né? É pra cima, eu acertei. Aí, só que ele ficou um tempão e ele falou, numa festa que tem que vai passar, ele disse que vai voltar nesse dia. Só que ele não volta. Ele não volta. E aí começa... Tem o desenrolar da história. Começa o mistério. Por quê, né? Por que ele não volta? Então, enquanto isso, Natsuru tá tudo envolvido. Tá envolvido na história da vida dela, tá envolvido com a menina, com o irmão também, porque eles se gostaram muito, ficaram muito amigos. Então, é um romancezinho bem... Não diria água com açúcar, porque tem... Tem momento triste. Tem momentos tristes, tem bem dramático. Mas eu gostei bastante. Para um primeiro mangá, eu achei bem interessante. No final do mangá, ele até dá uma crescida. Ele cresce. Ele dá uma crescida. É interessante. E a gente não pode falar muito mais, porque o tchan da história, né, o gancho da história... É com relação ao pai, né? Do porquê, né? Tem o avô, né? Tem também. O avô também. Que a gente não pode falar, mas tem o avô também, né? Que eram dois responsáveis. Tinha o avô e o pai. E o pai, Não fala da mãe. A mãe é falecida, não dá explicação. Mas tem o gancho lá do pai que eu tava falando. Não pode contar, senão vai estragar o final, porque o final é surpreendente por causa disso. Então a gente não pode dar muito spoiler. Mas eu tenho que saber que a história é uma história muito boa. É uma história teoricamente leve, né? Apesar de ter os momentos meio... triste, vamos dizer, meio dramático, mas é uma história leve, é uma história que vale a pena. Pra quem nunca leu o mangá, eu recomendo porque é um volume único, tu começa, inicia ele, termina, finaliza a história. Você não precisa, não é uma saga, né? São vários volumes. E caso você conheça e saiba se tem anime ou não, fala aí, porque a gente também não sabe. Se tiver, eu queria assistir. Não, isso eu pesquiso também. Aí qualquer coisa que a gente achar, ou você achar, a gente bota na descrição do vídeo. Porque é uma história bem gostosinha de se ler. A gente vê a interação humana, eu acho que os japoneses eles gostam muito disso. Não é só nesse mangá que eu já li esse tipo de interação humana, né, entre pessoas. Dos desafios que as pessoas passam, né, os medos que as pessoas têm. Então acho que eles gostam bastante disso. Então, exploram bem o sentimento. Explora muito o sentimento. Vejo até mais em mangá do que... em HQ ou até mesmo HQ, coisa na nacional. verdade, acho que independente do assunto, eles focam muito nas explosões, que é coisa de americano. O americano adora explosão. Explosão, morte, drama, boom. Tem que fazer boom. O mangá não, ele é mais sensível. O mangá também tem isso. Ele é mais sensível. Pelo menos até agora eu tô achando que é mais sensível do que... aventura, explosão, boom. Até tem, né, mangás que são de aventura, que tem explosão, que tem isso, mas eles focam, né? Mas eles focam em... Fullmetal, já viu o anime, sabe que eles focam em relação humana. Tem relações humanas ali. Então focam um pouco diferente. Às vezes você, de repente, sente uma lágrima descendo. E teoricamente é um anime que não é pra isso. Não foi um anime, um mangá que não é pra você se emocionar, mas você se emociona. A história do Eduardo. Rick. É bem legal, eu gosto também. Ela quer ler o Fullmetal, ela viu o anime e ficou animada pra ler, que eu tenho coleção toda. O Fullmetal Alchemist Brotherhood, né? Brotherhood. Eu não vi o primeiro lá, A gente vai até ver porque ela ficou curiosa, mas o Brotherhood é o melhor, então se alguém não viu nenhum, assiste o Brotherhood. Pra quem? Só pra explicar, porque agora que é o oficial, na verdade, né? Brotherhood é quando segue o mangá. O outro que foi feito primeiro, o mangá não tinha finalizado. Então eles foram até um ponto e depois passaram a inventar. Eu prefiro o Brotherhood. Pode assistir os dois se quiser, não tem problema nenhum, mas o Brotherhood é melhor. Netflix. Tá na Netflix, completão. E ela queria ler o Fullmetal, só que o Fullmetal são 27... Tem filme também, descobriu? A gente viu. O Fullmetal são 27 volumes aqui no Brasil. E como ela nunca tinha lido, eu falei assim, lê um volume único, você se acostumar, pegar o jeito. Porque o mangá é tudo parecido, né, na hora de ler.
Só pra pegar o jeito e o ritmo. E como o mangá é pequeno, ele é muito grosso, daria pra ler rapidinho. Então a nossa indicação, né? A indicação da revisão, etc., pra quem nunca leu ou pra quem já leu o mangá, é The God's Lies. Tá ali bonitinho? The God's Lies. Então eu super recomendo, ele não é muito grosso, é um volume único. Tá? É super, mesmo que fosse super grosso, lindo. é mais desenho, imagenzinho, você lê muito pouco. Ele Tem super mais bonitinho. imagem do que qualquer coisa. Que nem um HQ normal. Ele é super bonitinho, super tranquilo de ler. Tem as partes emocionantes, então a gente super recomenda. Ih, rapaz, Não tem que dá botar um pra ver batente aqui direito. assim pra eu em pé. É. Vou botar aqui deitado. Então é isso, gente. A nossa dica de hoje, da visão, etc., é esse mangá. Fala mais alguma coisa? Não, é só isso mesmo. Ela se emocionou. Porque eu tô segurando aqui pra falar. Não, ela se emocionou, ela chorou. Mentira! Chorou? Não choro. Chorou, claro que chorou. Chorou, ficou assim, mas como assim? Não pode. Eu falei, pode, não acontece essas coisas. Vida real. Acontece. Fiquei boladona. Tem uma parada que a gente fica bolado, que acontece, não pode falar, porque é o gancho da história, mas quem for curioso, procura. Deve ter pra vender na Comics, deve estar vendendo. Tem É aqui. da Panini, na verdade, né? Tem aqui Da a Panini Panini. Comics, tem a Planet Mangá também. Não, então... isso daí é só o negócio. Não, deve pra poder comprar. Deve ser em algum lugar. Não, esse Planeta Mangá é Aqui, ó. da própria Panini. Panini... É o selo, na verdade. Então vê se tem lá no site. Se não achar na Panini, procura na loja Comics. Quem não conhece, joga aí no Google Comics. COMIX. Aí tu provavelmente vai estar lá. Se eu não me engano, eu comprei ele lá, na Comics. Mas tem alguns anos já, né? Não foi Não sei nem se na Amazon pode estar. Não sei, também não sei. Porque na Amazon tem. Mas... Eu geralmente quando eu quero comprar HQ e mangá, eu compro na Comics mesmo, porque os preços são bons lá. Muitos são preço de capa mesmo, então não é mais caro. Então vale a pena comprar lá por lá. Tá bom, gente? Então é isso, a nossa dica de hoje. Espero que vocês gostem, espero que vocês se interessem, pra quem nunca leu mangá. A gente sabe de algumas pessoas que a gente acompanha no Face que assiste doramas, né? Que são, na verdade, dramas japoneses, tem dramas coreanos. Eu não sei se dorama coreano ou se é japonês o termo, mas acho que dorama é japonês. Mas tem drama japonês, coreano, eu já assisti alguns. Eu não lembro. Tem a nominação, né? Que nem mangá. Mangá é japonês. Manhwa é coreano. Eu também já li manhwa. Então, isso aqui é mangá? Isso é mangá, porque é japonês. E manhwa é quando é coreano. Seria o mangá deles, né? Mas tem um nome diferente. Manhwa. E eu já li também manhwa. Tem. Eu tava falando? Tá na lista. Não, tá. Era de manhwa de aventura. Então eu já assisti dramas japoneses, dramas coreanos, então quem gosta disso vai gostar bastante. Eu tô pra falar também, a gente vai falar depois de uma outra série que ela vai ler, porque eu já li muitos anos também, que é Ronin Clover. Quem já ouviu falar desse mangá, desse anime, ou tem um filme, tem a série, eu vi tudo do Ronin Clover. Então, comenta aí embaixo, eu já assisti, só pra gente estar ciente pra ela ler também, que ela nunca leu. Tá bom, gente? Então é isso. Eu vou botar na descrição o nome direitinho pra vocês procurarem. O nome do mangá. Tá bom, considerações finais? O quê? Considerações finais? Não, porque o pessoal, a gente tem que assistir que agora, a gente tá de japonês. Não. Considerações finais? O quê? Bom dia? Bom dia. Bom dia, pessoal. A gente tá gravando de dia hoje. Então, Aproveita que tá silêncio. Tá silêncio, os vizinhos estão dormindo, acontece. Que eu ia falar mais uma coisa, gente. Tamo de japonesinho, só bonitinho. Se for pôr é feminino, mas ninguém vai saber o que é. Você acabou de dizer. Não, ninguém vai saber o que é, pô. A florzinha nem parece tão feminino, tem uma florzinha aqui, mas agora dá pra ver. Não dá pra ver, então. Mas é isso, gente. A Luísa vai começar já começou nesse mundo dos mangás. Ela não gosta de chamar de Luísa, mas chamei mesmo. Não gosta de chamar de Luísa, mas chamei mesmo. Deu uma respirada funda aí, nem não, percebe. mas não foi por isso não, eu só respirei mesmo. Não, foi porque foi bolado. Tem que chamar de meu amor. Fantástico coisa. Bom, gente, então é isso a nossa agora dica. Agora o próximo é Fullmetal. Ela vai ler Fullmetal e depois ela vai ler Ronin Clover, ou talvez a gente assista primeiro o anime pra ela ver. E eu também super recomendo, quem já assistiu, comenta aí, já assisti Ronin Clover, já li Ronin Clover. Quem quiser dar uma dica de anime ou mangá pra gente tá assistindo ou lendo, fala pra gente, que a gente tá vendo muita coisa, assistindo muita coisa, lendo muita coisa, então sempre dicas são boas, né? Ainda mais de mangá. Porque mangá tem muitos anos que eu não leio. Eu li agora há pouco tempo Fullmetal, mas tinha uns aninhos que eu não lia, não. Então é isso, ela vai começar agora lendo, tem um monte pra ler aqui em casa. Então é isso. Um monte de tudo, de tudo um pouco. Tem HQ, tem livro, né? Livro. Livro, pegaram. Esses aqui já estão lidos.
Do lado de cá, vocês verem perto da corujinha aqui, não tô sabendo apontar aqui, ó. Perto da corujinha aqui. Segou, tá vendo? Isso tudo aqui é HQ de tarô, viu? Pois é. Aquelas fininhas, tudo HQ de tarô. Tudo aí. Ela vai ler depois também. Mas é isso aí, gente. Então acho que já falei bastante. É isso aí. Isso aí. Leiam mangá, leiam livros, leiam HQs e prestigiem os autores nacionais. Isso aí, gente.